Salve, salve pessoal! Chegamos novamente mais um vídeo do canal do Solon. Hoje falando sobre as notícias do São Paulo. Temos bastante coisa para falar sobre o tricolor. Começando então sobre esse pós-jogo, o resumo da derrota contra o Fortaleza. Derrota um pouquinho amarga por todo o desempenho do time. São Paulo acaba saindo do G4, fica na sexta posição, porém com bastante times ainda com jogos a cumprir. São Paulo com uma queda de rendimento visível. Próximo jogo contra o Flamengo no Morumbi no próximo sábado, precisando da vitória, jogando em casa. E sem o Luciano conseguiu a proeza de tomar mais um cartão amarelo, dessa vez no banco de reservas. Luciano, que esse ano já tem mais cartão amarelo do que gol marcado. E aí fica o espaço para vocês comentarem o que estão achando do Luciano nesse ano. Outro destaque que quero fazer ainda desse jogo é a situação do gramado da Arena Castelão. Que gramado horroroso. Não sei se vocês acompanharam a transmissão, mas quando iam bater escanteio ali no segundo tempo, dava para ver que a área do escanteio ela estava mais alta que o resto do campo. Era como se tivessem colocado ali um pedaço de grama por cima do campo e ficava mais alto. Uma coisa bizarra de se ver. É inadmissível um campeonato desse tamanho que é a Série A ter um campo tão feio e tão ruim como esse da Arena Castelão. E conseguiram ser pior, porque daí teve o campo da Arena Condá aí no jogo do Grêmio contra o Vasco, também foi horroroso. E a gente sempre acaba discutindo a questão do grama sintética versus grama natural. E na verdade, tudo que deveria se resumir a discussão era ter um campo decente para jogar, que um campeonato desse tamanho que movimenta tanto dinheiro em contratação, em negociação, em ingresso, tem um campo tão ruim para os atletas jogarem. Então fica aí esse destaque para o campo horroroso do Fortaleza. Também tivemos nesse fim de semana mais uma votação e tentativa de golpe da diretoria de São Paulo. A votação dessa vez era para aumentar o, o, o tempo de mandato dos presidentes, que sairiam de 3 anos para 6 anos. Então, já tivemos uma mudança no estatuto para ter reeleição, que o Júlio Casares acabou se favorecendo e se reelegendo. Então, o mandato de 3 anos passou a ser 2 mandatos de 3 anos. E agora, numa nova tentativa de golpe, era a mudança para esse mandato de 6 anos. Vocês acreditam que eles estavam fazendo essa mudança e o Júlio Casares não iria se candidatar nessa nova eleição para ir um mandato de 6 anos e ficaria 12 anos como presidente de São Paulo? Ainda bem que os sócios, uma das poucas coisas que ainda servem, conseguiram votar contra essa ideia estapafúrdia e foi recusada aí mais uma mudança no estatuto. Com relação aos jogadores, entradas e saídas, essa semana tivemos a saída do Ibali, que foi emprestado para a Inter de Limeira, não estava sendo usado pelo Zubeldia. O Rames ainda nessa história do sai não sai. Rames, eu faço aqui um adendo sobre esse caso. Essa saída do Rames ela só vai ser benéfica se, por acaso, aquela dívida de 10 milhões de reais não precisar entrar nessa rescisão. Se o Rames abrir mão desse valor das luvas, aí sim a saída é um pouquinho benéfica. Do contrário, se o São Paulo tiver que pagar esse valor, que é bem provável que vai acontecer, aí o Rames entra na lista das piores contratações da história do São Paulo. Tem que pagar uma grana violenta para esse cara que não fez nada no time, que só tirou foto para o Instagram e muitas vezes nem com a camisa do clube estava. Aí fica mais um capítulo da vergonhosa atuação da diretoria em muitas contratações. Aí vamos ver como vai ficar essa rescisão do Rames. Acredito que vai ficar bem salgada essa rescisão, mas se ele abrir mão desse valor, aí já fica um pouquinho mais ameno esse caso. Na minha opinião, se eu fosse diretor de São Paulo, se eu estivesse nessa situação, seria bem claro, não facilitaria para ele, porque nunca facilita nas negociações com a diretoria.
Então, ou aceita essas luvas não serem pagas, ou então reintegra ele, fica ele ali de lado, que daí seria prejudicial para ele, ia estar cumprindo o contrato sem jogar, ia perder a chance de jogar na seleção, que é o que ele mais gosta, então e acabaria forçando um pouco a barra para ter uma negociação favorável. Mas aí no São Paulo eles fazem sempre a vontade do jogador, né? Eles querem sempre ser bonzinho, então dificilmente isso vai acontecer. Também tivemos a oficialização de Juan e o Wellington a caminho do Southampton, da Inglaterra. O Juan vai ser emprestado para um time da Turquia e o Wellington já vai ser integrado ao elenco principal do Southampton. Ambos, na verdade, o caso do Wellington, o Southampton queria a liberação imediata, aí ofereceu uma mixaria lá, 200.000 libras, aproximadamente 2 milhões de reais para a liberação. São Paulo não aceitou e provavelmente vai ficar com o Wellington até dezembro. Eu correria atrás de 2 laterais esquerdos e aí de repente faria alguma negociação para o Wellington ser liberado antes, alguma compensação um pouquinho maior para o Wellington ser liberado antes. Não acredito que a diretoria vai fazer isso, né? Vai ficar com o Wellington até o final do ano. E o Juan já liberaria, porque realmente não tem condições. Eu entendo muito que é um jovem, que a categoria de base muitas vezes é mais barato você ter um jogador dessa da categoria de base do que contratar um jovem de outro time, mas nesse nível que o Juan atua é bem difícil agregar alguma coisa, ainda mais vendido. Com relação às contratações chegadas, Marcos Antônio já foi apresentado, provavelmente joga contra o Goiás nessa terça-feira. Se não joga, pelo menos estará relacionado contra o Goiás. Maurício Lemos já se tornou uma pequena novela. Acredito que ele vai ser anunciado entre hoje e amanhã. Tem as pendências com relação a dívidas com o Atlético Mineiro. Depois que ele se resolver, aí ele assina contrato de empréstimo com o São Paulo. Muita gente questionando essa chegada do Maurício Lemos, dizendo que para que essa chegada, eu acredito que ele vem para substituir para suprir a saída do Diego Costa, mas na verdade o que tem que questionar não é nem a chegada do Maurício Lemos, é por que a gente tem o Sabino no elenco. Porque o São Paulo, além de contratar o Sabino, renovou o contrato do Sabino até o final do ano. Isso que é inexplicável. Um zagueiro que não entra, não serve para nada, às vezes reclama até para aquecer, e tá lá a gente gastando dinheiro com o poderoso Sabino. Paul Fernandes é um jogador que noticia-se que já tem acerto com o São Paulo para 2025, um pré-contrato assinado de 3 anos. É um jogador de 32 anos, vai fazer 33. Acredito que é um bom tempo de contrato para um jogador dessa idade. Não acredito que seja um jogador muito caro. E agora a tendência é que o São Paulo tente se acertar com o Boca para conseguir a liberação antecipada. Acho difícil, porque é um titular do Boca Juniors. O Boca vai jogar contra o Cruzeiro na Sul-Americana. Então acho que vai ser uma negociação difícil, exceto se a negociação com o Galopo, que são duas negociações diferentes, a negociação do Paul Fernandes e a negociação do Galopo não são juntas, mas se houver ali um bem bolado para incluir, se dar uma batida no valor do Galopo e o Boca liberar o Paul Fernandes, acredito que possa dar negócio, e aí o Paul Fernandes chegaria já nesse momento, o que ajudaria muito, porque o Luiz Gustavo não tem reserva e está jogando todo o jogo e ele já tem mais de 35 anos. Então é bem preocupante esse número de jogadores que a gente não tem para volantes. Thiago Mendes já parecendo mais um sonho impossível. Acredito que o São Paulo vai mesmo esperar e assinar um pré-contrato para 2025 com o Thiago Mendes. Uma pena, porque eu acho que seria um jogador muito importante para esse momento do campeonato. Mas o São Paulo fez uma última proposta para o time do Catar e eu acho que dificilmente eles vão liberar o Thiago Mendes. E eles estão certíssimos, porque a conduta do São Paulo nessa história foi extremamente infantil. Como que você traz um jogador com contrato, visita CT, dá camisa, leva em jogo, praticamente anuncia para todo mundo que ó, estamos trazendo o cara, e acha que esse tipo de notícia não vai chegar lá, que os caras, a diretoria do time de lá não vai ficar sabendo. Você acha que os caras iam ficar felizes?
fosse um jogador de São Paulo aí, fosse o Lucas indo lá para a Europa visitar o Tottenham e o Tottenham soltasse aqui, ó, acho que vamos trazer ele de volta. Você acha que os torcedores de São Paulo ia ficar feliz? Que a diretoria ia ficar feliz? Então, dificilmente o Thiago Mendes veio agora. Alexandre, eu acho que essa novela não vai ter fim. Acredito que ele vai ficar na Europa mesmo. Até acho que ele vai escolher um time de segundo, terceiro escalão da Europa, ao invés de continuar de voltar para o Brasil. Além de ser um jogador muito caro, um jogador já com uma idade avançada, eu não investiria nele. Entendo que é muito difícil ter lateral esquerdo no mercado, mas eu pensaria seriamente em ir atrás de dois laterais esquerdos, até porque o Wellington já não vem desempenhando tão bem, e ainda com essa história do pré-contrato, a gente não sabe como fica a cabeça do jogador. Aparentemente ele entra na dividida, ele está correndo, mas o desempenho já não é tão bom. Então acredito que dois laterais esquerdos e dá uma esquecida nesse caso Alexandre e parte para outras frentes. Existe um rumor de um atleta do Olímpia, mas parece que a diretoria não se animou por esse lateral esquerdo do Olímpia. Então vou ver aí os próximos capítulos, diretoria para variar demorando, porque a gente vê os outros times do Botafogo, Cruzeiro, com os jogadores, as contratações já em campo, já atuando, já fazendo gol, inclusive, e o São Paulo nem apresentou ninguém. Então por hoje é só, são essas notícias do São Paulo por hoje. Voltamos em breve com mais notícias. Um grande abraço para vocês e fui!